Como é grande e maravilhoso esse amor do nosso bom Deus. Amor que, como acabamos de ver, ele é impressionante. E como é bom começarmos esse domingo sendo lembrados disso. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo para este momento da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Você é muito bem-vindo e que este verdadeiramente seja um momento de alegria ao teu coração,
momento de conforto e consolo para a sua alma, momento de edificação espiritual, momento em que todos juntos poderemos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais dos seus santos ensinos para a nossa vida. Nós vamos começar esse nosso momento com muita alegria, com muito regozijo e gratidão ao Senhor, cantando. E eu escolhi para nós cantarmos uma canção nesse momento intitulada Meu Universo. Uma música muito bela, muito bonita e que nos leva a lembrar a centralidade do Senhor na nossa vida, a centralidade de Jesus Cristo na nossa história. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando este louvor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.
Na manhã deste dia do Senhor, como é gostoso lembrarmos que Jesus Cristo deve ser o nosso universo. É um pedido que acabamos de cantar, mas é um pedido também que implica em uma ação de nossa parte. E que verdadeiramente possamos colocar Cristo como centro da nossa vida, como universo da nossa existência. O primeiro pensamento, como o reconhecimento da luz que vem do sol, o ar que respiramos, as palavras que sejam como dilúvio dos nossos lábios para engrandecê-lo, para louvá-lo, que verdadeiramente ele seja o nosso universo. Oremos nesse instante, buscando a consagração a Deus e também a gratidão por esse dia que ele nos dá. É muito bom, Senhor, estarmos na tua presença na manhã deste dia. É muito bom, ó Pai, podermos ter alguns instantes, alguns momentos, louvando ao Teu nome. E agora, ó Pai, em especial te buscando por meio da oração. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus, ó Pai, que também olha para nós com graça, com misericórdia, com amor. E, ó Pai, nesse momento, iniciando esse dia do Senhor, nós queremos, ó Pai, uma vez mais, enfatizar a nossa dependência a Ti. Enfatizar, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. Que nós precisamos do Teu amor, do Teu calor nas nossas vidas. Que nós, ó Pai, precisamos do Teu cuidado sobre a nossa história. Nesse momento, de uma forma especial, ó Pai, oramos agradecendo a Ti pelas nossas vidas. Agradecemos-te, ó Pai, porque o Senhor tem, em todas as circunstâncias, sido nosso caminhar. Mas, ó Pai, também nesse momento, com alegria em nosso coração, queremos, ó Pai, consagrar esse dia a Ti. Que todos os momentos desse dia, desde o nosso acordar até o nosso deitar, ó Pai, sejam para Te glorificar, especialmente, ó Pai, agora estudando a Tua palavra, logo mais, ó Pai, no culto a Ti, que tudo que fizermos, ó Pai, redunde em honra, glória e louvor ao Teu nome, ó Pai. Te damos graças por tudo isso. Nesse momento, ó Pai, também pedimos que o Senhor visite-nos pelo Teu Espírito Santo, trazendo, ó Pai, com a Tua palavra, graça e misericórdia sobre cada um de nós. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda louvar a Deus com mais um hino, e eu escolhi também para cantarmos o hino 293, o Dia Glorioso. Faz um bom tempo que não cantamos esse hino. Mas um hino que tem uma letra tão bela e que enche nosso coração de tanta esperança, sabendo do regozijo que será estar para sempre, eternamente, na presença de Cristo. Hino 293, louvemos ao Senhor. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Multidão inumerável sobre as nuvens, Ele vem.
entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Então será glorificado nos remidos o Senhor, e o mundo inteiro admirará seu poder e seu amor. Ó dia triunfal é Cristo quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Uma mensagem de esperança, lembrando do glorioso dia em que estaremos para sempre, eternamente com Cristo Jesus. Nós vamos então nesse instante passar ao estudo da palavra do Senhor. Agora sim aqui. Quem está no trono do seu coração? Pelo 13º domingo, completando todo um trimestre dentro desse tema, hoje nós encerramos essa série de estudos bíblicos sobre esse tema, que tem como título esta pergunta: quem habita o trono do teu coração? Na verdade, ao longo de todos esses domingos e hoje encerrando esta série, nós vimos a importância de termos o nosso coração cativo ao Senhor, de verdadeiramente termos Deus como nosso único Senhor. Quando nós falamos desse conceito de exclusividade, de unicidade do Senhor, nós queremos enfatizar que nada pode ocupar o trono, ocupar o local que pertence exclusivamente a Deus. O nosso Deus, ele é, como vimos ao longo de todos esses domingos, o Senhor sobre todas as coisas, Senhor supremo, como falamos muito semana passada, o Deus que está acima de todas as coisas, acima da criação. E o nosso coração, muitas vezes, ele tem uma tendência a adorar o objeto ao invés do Criador, adorar a criatura ao invés do Criador. Nós vimos ao longo desses domingos como nosso coração pode ter no seu íntimo, de forma oculta, divindades, objetos de adoração. Nós vimos como nosso coração pode cultivar um panteão de deuses, que pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o lazer, podem ser pessoas as quais nós colocamos num limiar, numa posição acima de Deus. No nosso trono só há no nosso coração, melhor dizendo, só há um trono. E ele é do Senhor, não é de ninguém mais. Portanto, ao longo de todo esse trimestre, nós aprendemos a importância da exclusividade, da centralidade de Deus na nossa vida, em nossa história. Hoje nós vamos encerrar falando um pouquinho sobre o que Deus espera do cristão. Que tipo de cristão nós devemos ser? Como cristãos devemos colocar e continuar a colocar Deus como centro do nosso coração?
A pergunta central que girará o nosso estudo nesta manhã é: o que Deus espera de você? O que Deus espera de você, um crente que tem verdadeiramente Deus no trono do seu coração? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, texto bíblico que diz-nos assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, ele diz exatamente isso, que nós que estávamos mortos, alcançamos vida pelo poder de Cristo na cruz. Poder através do qual o escrito de dívida que estava sobre nós foi cancelado, foi rasgado, e não apenas destruído, mas em Cristo a derrota da morte foi exposta. Cristo triunfou da morte, triunfou do pecado na cruz. Ao longo de todos esses domingos, por várias vezes eu utilizei essa pergunta: quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus? Eu quero começar o nosso estudo dessa manhã citando uma frase com a qual eu encerrei o nosso estudo bíblico semana passada. A nossa aula de escola dominical semana passada, eu encerrei com uma busca de uma resposta a esta pergunta. Quem é o meu Deus? O nosso Deus, conforme diz aí, você pode observar, não foi criado em um coração humano, não é resultado de uma idolatria humana. O nosso Deus não é resultado de um coração idólatra, ele não é fruto da nossa mente. O nosso Deus, ele é revelado na história como Deus supremo, Deus vitorioso. Semana passada vimos ele como Deus superior, vitorioso sobre o Egito diante das divindades egípcias, no episódio das 10 pragas. Vimos como Deus vitorioso sobre os filisteus, especialmente quando a Arca da Aliança é colocada no templo de Dagon, e toda a situação que a presença da Arca da Aliança traz aos filisteus, mostrando que Deus é soberano sobre Dagon, supremo sobre Dagon. E também o episódio de Senaqueribe com o rei Ezequias, mostrando que o nosso Deus é superior e vitorioso sobre os assírios, onde eles achavam, e naturalmente eles deveriam vencer, humanamente falando, aquela batalha. Eram maiores, eram mais fortes, tinham mais recursos. Mas Deus, e não o povo de Deus, Deus deu a vitória àquele povo. O nosso Deus é o Deus supremo e vitorioso, seja sobre egípcios, seja sobre filisteus, seja sobre assírios, seja sobre babilônicos, seja sobre qualquer outro povo, principado ou potestade, como acabamos de ler na Bíblia. O nosso Deus é o Deus supremo, Deus vitorioso. E aqui então, meus irmãos e irmãs, a gente conclui, primeiramente, que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que está acima de nós mesmos, acima de tudo que fazemos, acima de tudo que existe, de tudo que há. E Ele é o Deus mais forte, Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus todo-poderoso. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele é o Deus supremo, o
Deus vitorioso. Mas aí surge uma pergunta: esse Deus é o Deus supremo, Deus vitorioso, eu creio nisso, isso está na minha mente, eu acredito nisso, isso está no meu coração, mas o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que devemos fazer diante da certeza da vitória, da supremacia e do poder de Deus que há expresso em Cristo Jesus? O que Deus espera de você? Esse, portanto, deve ser o nosso ato de fé. O nosso ato de fé é a resposta a essa certeza, a essa convicção. O nosso ato de fé deve ser, portanto, uma resposta sem dúvida, verdadeira, intensa, diante dessa certeza. E aí fica a pergunta: o que Deus espera de você? Essa resposta deve ser expressa em forma de confiança. Hoje, especialmente, nós vamos falar, portanto, sobre a confiança, ou melhor, como expressar a confiança no Deus Supremo. Na verdade, em nosso estudo bíblico, nós vamos ver como já podemos expressar essa confiança. Uma confiança que não está pautada em nós, mas uma confiança que está pautada no próprio agir de Deus. A nossa fé não brota em nós. Como diz a palavra do Senhor, ela é dom de Deus, ela vem de Deus. E como resposta a esse agir de Deus, nós expressamos a confiança no Deus Supremo. O que Deus espera de você? Que você viva com confiança nesse Deus Supremo. Especialmente nós vamos falar de duas ações muito simples, que devem nortear o nosso coração, a nossa mente, duas ações muito didáticas, muito claras, para expressarmos a nossa confiança no Deus Supremo. Primeiramente, olhar para Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo. Você pode falar assim: mas pastor, eu olho para Cristo. Eu leio a Bíblia, eu vou ao culto, eu consagro meus dízimos e minhas ofertas ao Senhor. Será que isso é suficiente? Será que isso é olhar para Jesus Cristo? Será que olhar para Jesus Cristo é um ato de religiosidade? Olhar para Jesus Cristo verdadeiramente, como nós vemos, é entregar-se totalmente a Ele. Como Pedro, que ao afundar nas águas gritou: Senhor, socorre-me! Olhar para Jesus Cristo é como aquele ímpio, aquele ladrão que estava crucificado, aquele malfeitor que estava crucificado ao lado de Jesus e olhou para ele no momento tenaz da sua vida, no momento final da sua vida, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Olhar para Jesus Cristo é um olhar de entrega, é um olhar de confiança, é um olhar verdadeiro no qual nada mais nos impede de darmos um passo de fé, nada mais impede-nos de totalmente nos lançarmos aos braços do Senhor. Olhar para Jesus Cristo é saber que Ele é o Rei vitorioso. Daniel, lá no Antigo Testamento, abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45 nos diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Daniel, ele interpreta um sonho. E nesse sonho, uma grande pedra que vem do alto de um monte. Ela vem e esmiuça, ela quebra tudo que está abaixo. Ela quebra o ferro, ela quebra o bronze,
ela quebra o barro, ela quebra a prata e ela quebra o ouro. E dentro desse sonho, a interpretação de Daniel foi mostrando que Deus virá com o seu reino e esmiuçará todos os reinos terrenos, esmiuçará os reinos ímpios. Foi assim que babilônicos deixaram de existir. Foi assim que assírios deixaram de existir. Foi assim que medo-persas deixaram de existir. Foi assim que romanos deixaram de existir, porque a pedra, a grande pedra, vem e esmiuça o ferro, o bronze, o barro, a prata e até mesmo o ouro. Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Devemos lembrar que este reino, ele ainda não veio na sua totalidade. Nós já vivemos o reino de Deus, o reino de Cristo entre nós, mas esse reino ainda vem. Esse reino está vindo. Esse reino será implantado definitivamente quando todo olho verá, todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, porque Jesus é o Rei vitorioso, o reino que está sobre todos os reinos, o Rei que está sobre todos os reis, o Senhor que está sobre todos os senhores. Olhar para Cristo é ter a plena consciência de que o seu senhorio, a sua vitória está sobre todas as coisas. A consequência disso é que em Cristo nós somos feitos mais do que vitoriosos. Mas aí você fala assim, pastor, mais vitoriosos como? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos 8, 37 a 39. Romanos capítulo 8, verso 37 ao verso 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas vencedores para quê? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar desse amor que há em Cristo Jesus. Somos feitos vitoriosos para perseverar nesse amor. Somos feitos vitoriosos para desfrutar desse amor. Somos feitos vitoriosos para olhar para Cristo. Olhar para Cristo nos faz vitoriosos. E vitoriosos olhamos mais para Cristo. A vida do cristão é uma vida de perseverança. Confiar no Deus Supremo é uma vida de perseverança. Olhar para Cristo é um ato de perseverança. Olhe para Cristo. Olhe como aquele malfeitor que estava crucificado ao lado de Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Olhe para Cristo como publicano que batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador". Olhe para Cristo como Abraão, que subia o monte no qual acreditava que sacrificaria o seu filho, dizendo: "Deus proverá para si o cordeiro". Olhe para Cristo como Pedro, que gritou: "Socorre-me, Senhor". Olhe para Cristo. Olhar para Cristo com confiança. Olhar para Cristo com entrega. É isso que Deus espera daqueles que acreditam verdadeiramente que o nosso Deus é o Deus Supremo. Deus é supremo para você? Você crê nisso? Então olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os recursos humanos, não olhe para a vicissitude dessa vida. Olhe para Cristo. Ele tem o melhor para nós. Mas uma segunda e preciosa lição que aprendemos é que aquilo que Deus espera de nós, além de olharmos para Ele, Deus espera de nós que participemos também da expansão do seu reino sobre toda a terra. Olhar para Cristo é um ato de fé, de entrega, como acabamos de ver, mas é um ato também que nos insere numa missão.
a missio Dei, a missão divina, a propagação do evangelho, a expansão do reino de Deus sobre a terra, e é isso que eu quero falar também nessa manhã. Confiar no Deus Supremo é ser um agente de Deus na expansão do seu reino sobre a terra. Mas aí você vai falar assim, mas pastor, o reino de Deus não é o reino terrestre, o reino futuro. O reino de Deus não é o reino dos céus. O reino de Deus não é o reino que virá. Tudo é do Senhor. Foi Ele quem criou todas as coisas, quem criou o universo, quem criou a terra, quem criou tudo o que há. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Quem criou todas as coisas? Deus. Deus criou todas as coisas. E Ele, como Criador, reina sobre todas as coisas. Salmo, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 2, Salmo de número 2, versículos 6 a 9. Salmo de número 2, versículos 6 ao versículo 9, palavra de Deus, que diz-nos assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é o rei de todos os reinos? O rei de todos os reinos é Cristo, o Filho que foi eternamente gerado, o Filho que tem por herança as nações até as extremidades da terra. O Filho que regerá todas as coisas com vara de ferro, e ao ímpio despedaçará como um vaso de oleiro. Nós somos agentes dessa transformação, da transformação de um reino ímpio num reino que glorifica a Deus. Nós somos agentes com um propósito, uma missão, e a nossa missão, o nosso propósito é participarmos da expansão dos valores do reino de Deus. Mas esse reino, meus irmãos e irmãs, não é um reino que será implantado à força, não é um reino que é implantado dentro de um viés político. Na antiguidade, no período do Império Romano, alguns cristãos acreditaram que esse reino deveria ser conquistado, deveria ser implantado à força. Outros acreditaram que deveria ser uma teocracia implantada politicamente. Não é isso. O profeta no Antigo Testamento diz que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. Assim diz o Senhor. A implantação do reino de Deus, ele é implantado através de corações que são alcançados pela mensagem, através de corações que são convertidos pelo Evangelho, através de corações que são transformados pela palavra do Senhor. E assim, dia a dia, o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos, como nos ensina a palavra, e o seu reinado vai sendo estendido sobre pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações. O reino de Deus vai se expandindo sobre a terra. O reino de Deus vai se expandindo sobre a terra. Ele já expandiu sobre a sua casa, ele já expandiu sobre a sua família, e através de você, ele quer se expandir muito mais. Ele quer se expandir no seu trabalho, ele quer expandir através das suas redes sociais, ele quer expandir através dos seus amigos, ele quer expandir-se através de você. O reino de Deus é comparado no Novo Testamento com uma pequena semente, um grão de mostarda, que ele se expande de tal forma que muitas aves, quando aquela árvore cresce, vêm aninhar-se sobre ela. O reino de Deus é comparado a uma pequena porção de fermento, uma pequena porção que é capaz de levedar e trazer crescimento a toda a massa. O reino de Deus se expande, e ele se expande alcançando pessoas, transformando vidas, libertando, tirando do vício, trazendo vida e vida em abundância. O reino de Deus que se expande. O reino de Deus se expande, transformando
trazendo vida, alegria e paz. Mas qual a consequência da expansão do reino, da expansão do reino de Deus na nossa história, pastor? A consequência é que através da expansão do reino de Deus é revelado o conhecimento do único Deus verdadeiro. É revelado Jesus como o único Deus verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 a 27. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 24 a 27 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. O último inimigo já foi destruído, a morte. Então caminhamos para o fim. Caminhamos quando for entregue por Cristo ao Deus Pai todo o reino, todo o que existe. E então o Pai, juntamente com o Filho e juntamente com o Espírito, reinarão e reinarão para sempre e eternamente. Poderemos ver com os nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos, poderemos ver claramente a grandeza, a santidade, a glória do nosso Senhor. Meu irmão, quando o reino de Deus se expandir por completo, poderemos conhecer o único Deus verdadeiro como Ele é. Não mais conheceremos por meio apenas da palavra, não mais conheceremos apenas de uma forma espiritual, mas conheceremos também de uma forma física, concreta. Confiar no Deus Supremo é olhar para Cristo como ato de entrega e de fé. Confiar no Deus Supremo é participar da expansão do seu reino como uma missão que apressa o retorno de Cristo. É isso que Deus espera de você. O que nós aprendemos? Aprendemos que o nosso Deus é o Deus Supremo, o único Deus, o Deus que exige exclusividade de nós, o Deus que diz, olhe para mim, o Deus que diz, leve a mensagem do meu reino adiante. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus revelado, o Deus Supremo, o Deus que tem domínio sobre toda a realidade. E isso deve fazer toda a diferença para nós. Nós estamos, talvez com a graça do Senhor, talvez chegando ao final de um período muito difícil da história humana. Chegando ao final de um período que não estávamos preparados. Imaginávamos jamais termos que enfrentar uma pandemia como esta que enfrentamos. Mas no meio dela, pudemos uma vez mais ver como é importante e necessário olharmos para Jesus. Olharmos para Jesus dizendo, Senhor, socorre-me. Olharmos para Jesus dizendo, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Olhar para Jesus dizendo, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Olhar verdadeiramente para Jesus. E olhando para Jesus nesse período, pudemos resgatar, restaurar marcos antigos que foram derrubados muitas vezes na nossa vida. Pudemos voltar ao primeiro amor, pudemos voltar a uma vida de oração, pudemos voltar à vida da leitura da palavra, pudemos voltar a estabelecer na nossa casa, em nossa família, o culto diário, o culto doméstico. Olhando para o Senhor, pudemos expandir o reino dele, expandir na nossa família, expandir o seu reino através das nossas amizades, as redes sociais, através daquilo que somos. Olhar para Cristo levou-nos a participar da expansão do seu reino. É isso que Deus espera de nós. É assim que devemos viver, olhando para Cristo e sendo verdadeiros agentes dessa missão, dessa Missio Dei sobre a face da terra. Vamos orar nesse instante? Curve uma vez mais a sua cabeça e vamos conversar com Jesus. Eterno e poderoso Deus, Senhor das nossas vidas. Louvamos o teu nome e te adoramos, Senhor, ao final desse momento de estudo bíblico. Porque o Senhor verdadeiramente falou ao nosso coração.
falou por meio da palavra, falou, ó Pai, por meio do teu santo ensino. E que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos olhar para Jesus. Olhar, ó Pai, com o olhar da entrega. O olhar dizendo, se propício a nós, Senhor, pecadores. Tem misericórdia de nós. Olhar, ó Pai, dizendo, lembra-te, ó Pai, Senhor, de nós. Olhar dizendo, Senhor, socorre-me, venha em meu auxílio. E, ó Pai, a partir desse olhar, que nós possamos ser agentes, ó Pai, do teu reino nesta terra, levando, ó Pai, adiante o teu reino, a expansão da tua obra, do teu reino, do teu evangelho, levando o teu reino, primeiramente, da nossa família, a nossa Jerusalém, levando o teu reino pela Judéia, aos nossos amigos, levando o teu reino a Samaria, aqueles que conhecemos, mas estão distantes de nós, levando para o teu reino até os confins da terra, aqueles que sequer conhecemos ou imaginamos que existam, ó Pai, mas que de alguma forma necessitam do teu amor. E aqui estamos, ó Pai, para levar adiante este teu reino, esta tua graça e misericórdia. Ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa tua palavra. Traga-nos, ó Pai, alegria, paz. Traga-nos, ó Pai, consolo e direção. Senhor, fortalece a nossa alma. Fortalece-nos, ó Pai, fortalece a obra das nossas mãos. Traz, ó Pai, novamente alegria, esperança e renovo às nossas vidas. Abençoa, ó Pai, nesse instante cada irmão, irmã, cada família, ó Pai, que está acompanhando essa mensagem. Que esses lares possam ser abundantemente impactados pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém. Como é bom podermos ter esse momento na manhã desse domingo na presença do Senhor. Mas eu quero te convidar para mais um momento. Quero te convidar para estar logo mais às 18h30 em nosso templo, onde uma vez mais poderemos estar na presença do Senhor. Daqui a pouquinho, às 18h30, em nossa igreja, teremos o nosso culto presencial. E você, meu irmão, minha irmã, está convidado a dele participar. Às 18h30 estaremos juntos, louvando ao Senhor. Estaremos juntos, participando do culto, adorando, cultuando a Deus, louvando-o com nossas vozes, pensamentos, com nossas ações. Espero você, meu irmão, minha irmã, e que assim possamos todos juntos nos alegrar na presença do Senhor. Vou deixar mais um louvor para você e desejando que Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça dia a dia a sua história. Coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
de Deus.